E outra coisa, a dica, o sapatinho, minha gente, esse sapatinho é o sapatinho do turista, é o sapatinho, a primeira vez que eu vi isso aqui, acho que foi lá em Mallorca, eu não nem entendia muito porque o povo estava usando esse sapatinho, mas depois quando eu vi isso aqui eu entendi, eu disse, realmente, é super necessário. Das vezes vamos dizer que é assim na Europa, né, cheio de pedra, por isso você precisa do sapatinho. Mas é o que tem, né, e ainda a água tá bem boazinha, bem gostosinha, aqui é o nosso barco, que ainda ele não saiu para ir buscar a galera. E hoje, começando aquele nosso tour rasteiro de chão, aqui a gente já tá no barco e aqui ele fez uma parada nessa ilha chamada Ilha de Gozo. E algumas pessoas ficaram aqui nessa outra parte aqui, ó. So, ladies and gentlemen. Então as outras pessoas, esse tour ele vai incluir 3 ilhas, a Ilha de Gozo e a Ilha de Comino, né? A Ilha de Gozo é essa grandona aqui que a gente deixou essa galera aqui, porque tem essa opção, se você quiser descer, você desce, pega um barco, um ônibus e vai andar na ilha, só que a gente não quis fazer isso. A gente vai voltar para Comino, que é a menor das ilhas das 3, eu vou falar mais lá para vocês e vai ficar aproveitando lá porque a gente acha melhor. Então o roteiro é esse, né? Então o barco, como vocês estão vendo aqui atrás, não tem aquela parte que é deitada no chão, é todo mundo sentadinho. Foi cerca de 1 hora, né, de onde a gente tá, do ponto de partida, né, de encontro para chegar aqui de barco, e foi bem tranquilo, né, 50 francos 2 pessoas. Não tem comida inclusa dessa vez. Aí a gente vai aproveitando aqui, ele vai voltar aqui para a Ilha de Comino, vai fazer esse rolê, né, que a gente vai ficar lá na água e tudo mais, e depois volta para buscar essa galera, no caso se você tivesse ficado aqui. A gente não quis bater perto de ônibus, que eles pegam um carro e vai andar. A gente quer aproveitar a água, né, a praia, o sol. Então a gente vai voltar e eu vou filmar aqui e vou falando mais das coisas para vocês. E de novo, mais uma vez, o áudio eu não sei como é que vai ficar. Mas aqui, ó, o nosso barco parou aqui em outro lugar, naquele lugar que eu disse pra vocês, né? O pessoal ficou naquele outro lugar para andar e a gente veio pra cá fazer isso aqui. Então, aquele pessoal que ficou naquela outra ilha, para pegar o ônibus e fazer o rolê, não vai fazer isso aqui. Aí depois a gente vai ficar 1 hora aqui, aí a gente vai voltar para lá, buscar aquele pessoal para ir para Lagoa Azul. Se fosse assim, Lagoa Azul. Então, aí a gente vai ficar mais tempo lá e eu vou contar para vocês, porque eu também não sei. Uns pontos importantes. Esse snorkel aqui é meu, né? A gente comprou. Não sei se eles têm disponíveis, eu acredito que não, porque eu não tô vendo ninguém com. E esse colete a gente teve que alugar. Vou deixar o preço para vocês, que alugou foi amado. Que eu achei ruim isso, porque deveria ter disponível, né? E é bem fundo aqui, ó. Vou mostrar aqui, vou descer aqui um pouquinho para vocês. Então, se você não sabe nadar, você tem que pegar um coletinho, porque se você não consegue nadar muito tempo, não consegue nadar suficiente, vai ter que ter um colete. Eu não consigo nadar, então tem que ter um colete. Aí eles colocaram uma rampa ali, ó, aí o pessoal fica descendo e você fica aproveitando. Essa foi a primeira parada e a outra foi, você optava ou essa parada ou a outra parada que era você ir para aquele andar de ônibus ali naquela ilha de Gozo. Só que a gente tá no Comino, que é uma ilha menor das 3. Que o outro lado, que é o lado mais popular, que a gente passou por lá, inclusive, viu, e tava muito cheio de gente. Bem azulzinho, bem bom, e eu acho que lá a gente vai ficar mais tempo, então dá lá para conversar mais. Eu não sei como é que vai ficar esse áudio de novo, como eu falei em Antália, mas a gente dá um jeito. E eu vou falando para vocês, uma amada aqui, ó, veio todo errado. Esqueceu de tirar óculos, esqueceu de tirar chapéu. Mas aqui, ó, enorme, gigante. Ali, ó, tem gente que tá ali no buraco e eu tô aqui tentando pegar o sol. Agora aqui é bem fundo mesmo.
É como se fosse mar aberto. E é isso aqui, né? O nosso roteiro de chão de hoje vai se basear em estar visitando esse lugar. Lá na Lagoa a gente vai ver o que é que vai ter. E a comida hoje não é inclusa. Vamos pagar a comidinha. Então a gente trouxe um lanchinho. Aí vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrando e contando mais pra você. Quanto foi o colete chamado? 5 francos, 5 euros, né? 5 euros cada o colete, o aluguel. A gente não sabia. E não tem como trazer essas coisas de casa, né? Inclusive, eu acho que o barco deveria dar isso aí. Mas, infelizmente, ele não sabia e não tinha na descrição. Mas aí fica um adendo para vocês saberem, caso vocês não saibam nadar e precisem usar isso aí. Então, é isso. Vamos aproveitar aqui e mais informações eu vou mostrando mais para vocês. E chegamos na ilha de Comino, naquela parte da Lagoa Azul, só que fica pra lá. Aí o nosso barco é esse daqui, aí largou nós aqui, então arrumou um lugar aquizinho na pedra, porque pra lá, quando eu tava vendo que tem um montão de gente ali em cima. Eu não sei que rolê é aquele que tá acontecendo, mas deixa eu falar aqui pra vocês, né? Porque eu não sei como é que ficou o áudio lá da água. Aí você tem que ir pra lá, só que a gente tem cerca de 3 horas pra ficar aqui. Aí vê, ó, tudo pedra, ó. Pedra é aquela coisa, né? Praia, Europa é pedra. Essa ilha daqui, gigante, né? É aquela ilha que eu falei pra vocês, onde o pessoal ficou. Acabei de esquecer o nome da ilha. Vou colocar aqui na tela. Essa ilha daqui, gigante. E essa daqui é aquela ilha menor que eu falei pra vocês. Então, o que acontece? Ele deixou a gente aqui porque o principal rolê seria esse daqui, para ficar aqui 3 horas, cerca de 3 horas. Que essa parte que ele chama de Lagoa Azul, né, traduzindo, fica um pouquinho mais pra frente, mas vê que tem um monte de carro. De carro. Acho que é o sol que tá torrando meu juízo. Um monte de navio. Porque é Gozo, o nome dessa ilha aqui é Gozo. Gozo, eu vi ali no barco. Gozo é o nome dessa ilha aqui gigante, e onde aquele pessoal ficou. O barco da gente vai sair já para buscar aquele pessoal que saiu para fazer um tour diferente e trazer para cá. E a gente não quis fazer isso, então a gente ficou naquela parada que eu mostrei para vocês e viemos para cá. Essa é Comino, que é a menor de todas elas. Na minhas pesquisas dizia que aqui tinha outras pessoas que moravam aqui, né, e serviam antigamente como defesa, né, de Malta lá na Segunda Guerra. O cara do tour falou que disse que tem um casal que vive aqui, né? Então fica aí a informação. Tô procurando um lugar aqui interessante para soltar o drone. E essa é a informação que eu tenho para dizer para vocês. Não tem faixa de areia, pelo menos nessa parte. Lá pra frente é onde é que fica essa parte da azul. Só que quando a gente passou de barco, eu vi que tava bem cheio, né? Então eu não sei como é que vai ficar. Eu vou andando por aqui que eu vou ver se eu consigo achar um lugar pra gente soltar esse drone aqui para fazer um vídeo vibe, né? Então assim, é bem interessante, né? Aquele outro lado eu achei muito, apesar de estar com colete, que eu falei pra vocês, vocês deu pra ouvir, foi 5 euros por pessoa o aluguel. Eu achei um absurdo o alugar, porque é um lugar fundo, muito fundo. Se vocês viram o vidinho que eu mostrei assim pra você, é muito fundo. Então se você não sabe nadar ou não sabe nadar por muito tempo, então deveria fornecer. Eu acho, no meu ponto de vista, deveria fornecer. O snorkel já é diferente, isso é opcional, né? O barco pode dar, o barco pode não dar. O snorkel da gente comprou já lá em Zurique, né? Já pensando nisso. Mas era muito, achei escuro, achei agitado, muito agitado, tava passando muito barco. Então não foi interessante. Mas é uma parada que você tem, ou senão você vai para essa do barco lá, que o caba pega lá e fica e vai-se embora fazer esse outro rolê em Gozo aqui, que é essa ilha aqui gigantona. Mas aí a gente quis água, né? A gente quis sol, a gente quis isso aqui. Vai ficar 3 horinhas aqui, vamos aproveitar, a gente vai lá pra frente também, vai ver como é, né? Essa Lagoa Azul, tem que ver, né? Como é essa Lagoa Azul, vou mostrar pra vocês também. E foi 50 francos 2 pessoas, né? Eu falei isso lá no áudio também, não sei como é que ficou, então
Tô repetindo aqui. E é esse tipo de rolê que a gente faz. Adriana, tem mais alguma coisa pra fazer? Gente, eu já procurei várias coisas pra gente tentar fazer de diferente, né? Pra mostrar. Só que não tinha tanta coisa assim. Esse passeio era o passeio mais indicado. Vou deixar até o link também na descrição se você quiser. Mas bota aí esses adendos que eu falei pra você sobre o colete, né? E o snorkel você traga o seu, porque no barco nem tinha. Pra falar a verdade, no barco nem tinha. Aí vai ficar aqui um pouquinho de tempo. Pouquinho não, uns 3 horas, né? Mas se você quiser voltar pro barco, você volta. O cara deu a opção também que ele vai sair pra buscar a galera. Se você quiser sair pra buscar a galera e voltar, é outra opção também. Aí vamos ficar aqui relaxando nesse lugar aqui, né? Nessa ilha de Malta. Mais um país aí pra nossa conta. A turistinha aí, né? Nos últimos sinais de... Olha o barulho. Os últimos sinais de verão. Os últimos sinais de verão, porque quando voltar para Zurique só tem chuva, mas isso é o que tem, né? Verão é assim, já é final já de verão e aí a gente consegue. Como eu falei para vocês, tem 300 dias, cerca de 300 dias de sol aqui em Malta, né? E como eu falei para vocês também no primeiro vídeo, no vídeo de Valeta, tem cerca de... foi colonizado, né? Colônia britânica. E o volante aqui é do lado ao contrário, minha gente. Quando você vai atravessar a rua, você olha assim, mas é o outro lado. Aí eu sempre me confundo. Eu digo, Senhor, socorro. Mas como todas as ilhas, como foi Ibiza, Mallorca, como foi Grécia também, é bem complicadozinho andar pelas ruas, né? Um adendo dentro do adendo. É bem complicadozinho andar no meio das ruas, assim, porque não tem muito espaço, não tem calçada. Mas é o que é, né? Então... vamos ver, né? Como é que tem até uma placa aqui, ó. Não pode fogo, não pode caçar, não pode fazer camping. Tem uma multa de 150 conto. E não pode jogar lixo. Não tem nada de drone. Não tô conseguindo ver. Geralmente, né, a gente fica com, né, na mão, porque às vezes não pode drone, não pode não sei o que, mas não tem nada aqui. Então vamos soltar o drone, né? E vamos ver o que vai acontecer. Lá na frente eu vou mostrando mais pra vocês. Aí eu vou entrar aqui na água, vou ver como é também. Aí eu digo também como é que foi, né? Mas é um tour rasteiro de chão, né? O preço é ok, sim, para os preços dos tours que a gente já fez. É uma coisa que você tem que fazer, porque senão você só fica rodando pela cidade. A ilha não é tão grande, a ilha, se você olhar no mapinha, a ilha não é tão grande. E a gente não tem tanto tempo assim. Então tem mais um dia aqui, que a gente vai para outro dia, outra locação de Game of Thrones. E essa é bem interessante também, que quero mostrar para vocês. Então fica aqui que a gente vai continuar esse rolê e eu vou para lá, ainda lá para frente, e vou mostrar essa parte da Lagoa Azul, que eu também quero ver, né? E com certeza vai estar cheio, porque daqui eu já tô vendo que tá cheio de gente. Mas vamos ver. E outra coisa, a dica, o sapatinho, minha gente. Esse sapatinho é o sapatinho do turista. É o sapatinho, a primeira vez que eu vi isso aqui, acho que foi lá em Mallorca. Eu não nem entendia muito porque o povo tava usando esse sapatinho, mas depois quando eu vi isso aqui eu entendi. Eu disse, realmente... é super necessário. Tem que trazer, é uma coisa extra que você tem que trazer, mas tem que trazer porque senão, ó, o seu pé fica todo esfolado. Então, inclusive dentro da água. Aí você tem que trazer, porque senão não tem como. Então traga. Bem baratinho, mas por aqui sempre vende esse tipo de sapatinho. Então, e é baratinho, 10 conto, 12, assim, euros, né? Mas aí se você puder comprar mais barato é melhor, né? E esse daqui já tá durando muitos anos, que já só vai pra praia 1 ou 2 vezes no ano no máximo, então tá tudo certo. Então vamos ver o que é que eu tenho que mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer meu vídeo vibe aqui e a gente vai ver a Lagoa Azul depois. Olha, eu tava falando pra vocês, olha como é a praia. Aqui embaixo, ó, cheio de pedra. Pra não dizer que eu tô mentindo, aqui o sapatinho cheio, ó, de pedra, bem lodoso. Aí aqui, ó, fica a pedra onde a gente tá aqui. Ah, você fica sentadinho aqui. Lá pra frente a gente não foi ainda, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Tô com outra câmera. Aí eu não sei como é que vai ficar, mas a praia é assim. Sempre não, né? Mas as que, na maioria das vezes, vamos dizer que é assim na Europa, né? Cheio de pedra, por isso você precisa de sapatinho. Mas é o que tem, né? E aí na Bretanha a água tá bem boazinha, bem gostosinha. Aqui é o nosso barco, que ainda ele não saiu pra ir buscar a galera.
Enfim, aí ó, o pessoal chegando, ficando todo mundo na pedra. Não tem muita opção, não tem opção de areia, né? Aqui, esse lado, não tem opção de areia. A opção é você ficar, arrumar um cantinho aqui, largar suas coisas e ficar de boinha. E é o que a gente vai fazer agora. Eu queria mostrar essa partezinha pra vocês, é interessante. Vou mostrar aqui embaixo com a capazinha, que fica melhor pra mostrar pra vocês. Aí a gente achou agora a parte azul, saindo de lá, ó, realmente, ó, aqui, ó, bem azulzinho. Deixa eu mostrar mais pra cá. Só que a gente tá vendo como é que a gente chega pra ficar aqui, né? A única solução é vir por aqui e papapá. Mas só que a gente tá com um monte de coisa. A gente vai tentar chegar por aqui. Mas realmente essa parte é bem azul, então o nome ia ficar dado, né? Mas é bem mais cheio. Pra lá na frente também é bem mais cheio, porque ali o Thiago disse que tem uns bar, umas coisas pra beber, né? Outros barcos deixaram pra cá. Agora a cor d'água, que belíssimo. Lindo, né? Mas aí, ó, pedra, pedra, pedra. Não tem um pedaço de areia. O que tem é isso aí. Mas aí, ó, os barcos tudo chegando mais. A gente vai tentar ver se a gente consegue passar por ali e ver se a gente consegue achar um cantinho ali, ó, na pedra. Aí eu mostro mais pra vocês. Gente, vencemos e prosperamos. Conseguimos chegar nessa parte azul, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a parte azul, onde é que tá? A gente tá aqui, ó. A gente saiu dali de cima e veio aqui por cima e começou a vir por aqui. Aí aqui em cima tem umas cadeiras que é pra pagar, só que a gente não vai pagar. Aí a gente tentou passar por aqui com essas coisas aqui e tudo, ó. E conseguimos, quase perco meu fone ainda caiu. Ali tem um barco do brasileiro, tá topado brasileiro, né? Do brasileiro, tá topado brasileiro, aí tá aquela zoada. Aí a gente vai ficar aqui agora até da hora da gente ir embora. Então provavelmente eu vou falar com vocês depois que a gente acabar esse rolê vibe aqui, porque vou aproveitar aqui, fora que a gente só fica aqui até 4 horas. Então é a opção você vir pra cá e fazer esse rolê. Agora tem que ser corajoso pra passar esse monte de pedra, né? É aquele negócio, né? Não tem areia, só pedra. Então vamos que vamos. E essa é o momento do nosso rolê vibe. E agora a gente já voltou do tour, né? São quase 7 horas da noite. E o tour começou às 10 da manhã e foi até às 5 da tarde. E aí eu disse a vocês, né? A gente encontrou aquele lugarzinho lá da Lagoa Azul lá. E ficou por lá. E esse lugarzinho onde a gente tá São Júlio ou São Júlio, do jeito que você queira chamar, é onde a gente tá hospedado, né? Aí aqui tem muitos bar, muitos pubs, esse espacinho daqui, assim, o lugar todo é aqui assim. Mas aí em relação ao tour, o que eu quero dizer, foi um preço bom, que eu disse que foi 50 francos por pessoa não, as 2 pessoas. Não tinha almoço incluso, não tinha lanche, tinha que levar tudo e também não tinha onde comprar, só dentro do barco também. Tinha algumas coisas para comer no barco. Aí, assim, não é um tour, meu Deus, aquela primeira parada assim foi bem ruimzinha, eu achei, na minha opinião, pelo fato que o colete eu tive que alugar. Foi 5, né? Foi 5 conto. Eu acho que deveria ter sido dado esse colete. E o snorkel, eu levei o snorkel porque era meu, de fato, se você quiser, muitas vezes não dão. E às vezes a pessoa não quer, né? Porque é de outras pessoas e tal. A primeira parada foi bem turva, bem funda, assim, então é totalmente inviável. Se você não tiver o colete ou não quiser alugar, você cai ali, porque se você não souber nadar, você vai se afogar ali, porque era muito fundo e estava muito agitado. E o segundo ponto, que foi aquele outro segundo ponto lá, né? Que é aquela lagoa lá onde só tinha pedra, não tinha areia, que geralmente as praias aqui são assim. É um tour que eu indico se você vier para Malta, né? No caso assim, não tem muitas, meu Deus, eu tenho que ficar aqui um mês para fazer, não, né? Mas é uma opção boa para você fazer e conhecer outras coisas e outras atividades diferentes que tem por aqui. Não foi excepcional, é aquele tour rasteiro de chão que eu faço e digo para você se vale a pena ou não fazer. Vale a pena por um lado que é uma coisa diferente para fazer, porque as praias de aqui em si, ainda vou passar por aqui nas praias que eu fui, não são excepcionais também. Então é uma opção para você conhecer outras coisas, né? Andar de barco, ter aquele rolê vibe. Mas esse foi o meu apanhado, vale a pena pelo custo-benefício, para você conhecer outras coisas, ter outras experiências. Mas no geral não encontrei também outras opções. Adriano, tinha outras opções melhores, não encontrei. Não encontrei outras opções que achasse, só se você quisesse achar outras coisas maravilhosas em relação a isso. Mas esse tudo, de qualquer forma, eu deixo no link e você vê se você gosta ou não, ou se tem alguma ideia se vai fazer ou não. Mas fica aí o meu review, né? Manda esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, né, dessa parte do tour. Manda esse vídeo para seus amigos e para seus inimigos e até a próxima. Tchau!